Tema de hoje: ao Senhor, aos santos e ao mundo. Nosso ponto de partida na reflexão acerca dos 3 ministérios da Igreja começa com a Igreja de Antioquia. Em Atos capítulo 13, de 1 a 4, diz: Ora, na Igreja em Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Bernabé, Simeão, chamado Náigio, Lúcio de Cirene, Manaém, Colosso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separai-me a Bernabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, depois que jejuaram, oraram e lhe impuseram as mãos e os despediram. Estes, pois, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Vemos 3 níveis distintos de ministério sendo exercido pelos irmãos da igreja em Antioquia. Primeiro, ministravam ao Senhor. Segundo, ministravam uns aos outros, o que vemos na ministração profética. E terceiro, ministravam aos perdidos, o que vemos na viagem missionária. A maioria dos crentes em Jesus foi treinada, desde o início de sua conversão, a colocar o evangelismo, ministério ao mundo, como a prioridade número 1 da igreja. Ouvimos que esta é a tarefa número 1 da igreja, que todos os esforços, sacrifícios e dedicação devem se dirigir a esse ministério. Mas o que encontramos na igreja em Antioquia é esse tipo de ministério vindo depois de outros 2. E o que eu quero expor é que esta é a ordem bíblica dos ministérios da igreja. Vemos o ministério aos perdidos aparecendo depois dos 2 primeiros, não por ter menos importância, mas pelo fato de que se torna mais eficaz quando vem como uma consequência dos demais. Cada cristão isoladamente, bem como a igreja coletivamente, deve entender que não há nada mais importante do que ministrar ao Senhor. Fomos criados para isto, para ter comunhão com Deus. É certo que o problema do pecado com a queda de Adão atrapalhou isso, mas esse era o propósito desde o início. E a salvação oferecida pelo Pai Celeste não é um fim em si mesmo, mas a maneira de nos devolver ao propósito primário, da comunhão e intimidade consigo mesmo. A obra da cruz visa reconciliar o homem com Deus, para que éste possa ministrar ao Senhor. O evangelismo é o meio de trazer o homem para Deus, e devemos realizá-lo. Mas a adoração que este homem, agora convertido, oferece a Deus é o verdadeiro propósito de tudo. Temos invertido nossas prioridades. Só porque o evangelismo seja o ponto de partida ao lidarmos com o perdido, não quer dizer que seja tudo, ou que tenha um fim em si mesmo, mas é a forma de reaproximar o homem e Deus. Mas o relacionamento entre ambos está acima do evangelismo em si. Observe isso no ensino de Jesus em Marcos 12:30. Aproximou-se dele um dos escribas que ouvira discutir, e percebendo que lhe havia respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus: O primeiro é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E o segundo é este: amará o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior
do que esses. Toda a lei se resume em 2 mandamentos. Primeiro, amar a Deus, e segundo, amar os homens. Podemos destacar aqui o amor vertical do homem para com Deus, que vem primeiro antes de qualquer outra coisa em nossas vidas. Depois vemos o amor horizontal para com os homens aparecendo. De modo semelhante, podemos afirmar que o ministério ao Senhor vem antes do ministério aos homens. Mas também vemos nesse texto que o ministério aos homens se subdivide em outros 2. Ao teu próximo como a ti mesmo. O amor que expressamos para os outros está relacionado ao amor que expressamos para nós mesmos. Quem não se ama, não irá amar os outros. E de modo semelhante, o ministério aos homens também se subdivide em 2. Aos de dentro e aos de fora. Então, primeiro o ministério aos homens e segundo o ministério ao mundo, aos perdidos. Romanos 14,15 diz: não faças parecer aquele por quem Cristo morreu. Uma igreja que não se ama ao ponto de ministrar aos seus, não expressará amor genuíno aos de fora. Pode até mostrar produtividade e capacidade de alcançar metas. Mas da mesma forma que com o amor ao próximo, o ministério também começa pelo lado de dentro. Que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus.